Oi, pessoal! Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre os exercícios da apostila, conforme alguns pediram, tá bom? Então, eu estou agora na página 19 de Biologia B e vou falar um pouquinho sobre esses exercícios. Atualmente, muito se fala, é o exercício 3, tá? Atualmente, muito se fala em espécies, comunidades e ecossistemas ameaçados, mas poucos sabem realmente o significado dessas expressões. Defina cada um dos termos assinalados. Foi o que eu já falei na lista de exercícios. Então, a espécie compreende o conjunto capaz, né, de poder se cruzar, exatamente porque são seres semelhantes e que dão origem a descendentes férteis. E uma comunidade é um conjunto de populações, né, no qual existem seres diferentes, capazes, então, de viver em um mesmo local. Depois, ecossistema nada mais é do que um conjunto de comunidades e a sua interação desses seres bióticos, que são essas comunidades, seres vivos, com o meio ambiente onde vivem. Aí no quarto exercício mostra uma foto do mico-leão dourado, da ararinha azul e do faveiro de Wilson. E pede e fala sobre a fragmentação dos ecossistemas, outras causas que vem contribuindo para a extinção das espécies. E nós discutimos isso em sala de aula, que o extrativismo vegetal, ou seja, o desmatamento, a retirada em excesso desses recursos naturais e a biopirataria, ou seja, o tráfico de animais, também envolve essa fragmentação, envolve essa perda, né, de biodiversidade. O exercício 5, dê o nome do nível de organização em que se encaixa cada item considerado abaixo. Uma goiabeira é uma planta, então seria um organismo. O intestino humano, ele é um órgão, tem uma função específica, é um conjunto de tecidos. Um neurônio do cérebro é uma célula, né, do sistema nervoso. O conjunto de células epiteliais de uma folha vegetal, como o próprio nome está dizendo, o conjunto de células é um tecido. O espermatozoide é a célula sexual masculina, então é uma célula. O conjunto de lesões um conjunto de leões de uma savana africana é uma população, porque são seres iguais vivendo em um mesmo local. O conjunto de seres vivos do Oceano Atlântico são vários que existem naquela região, então, consequentemente, é uma comunidade. Na floresta amazônica existem muitas comunidades e ali não está falando só dos seres bióticos, né, dos seres vivos, mas sim também da parte física, então é um ecossistema. O sexto exercício fala do seguinte: o lobo-guará é um animal que vive em matas brasileiras, como o cerrado, e se alimenta de frutos silvestres e pequenos roedores, como ratos, preás. A eliminação desses lobos em certa região pode comprometer o equilíbrio ecológico da área considerada, além de afetar certas atividades humanas. E explique por que a extinção dos lobos-guarás numa determinada região pode afetar certas atividades humanas. Lembra que a gente falou em sala de aula? Quando eu tenho uma cadeia alimentar e, nesse caso, eu tenho um ser que é retirado, consequentemente, todo o equilíbrio daquela cadeia acaba sendo prejudicado. Então, o que existe anteriormente vai crescer, porque eu não tenho um predador natural. Tudo que vem depois vai morrer de fome, tudo que vem depois ainda disso vai se prejudicar, porque não consegue retirar a energia de onde é necessário. Então, a eliminação desses lobos provavelmente iria provocar um aumento da população dos animais, né? Dos quais se alimentam, como preais e ratos, que é o que viria imediatamente antes. Em grande número, esses animais poderiam causar danos ao meio ambiente, às culturas, arrasando assim plantações de grãos diversos, de milho. Então, esse seria o probleminha. Depois eu passo ao capítulo 3, também da maneira como vocês pediram em relação aos exercícios, tá ok? Vou agora para a página, vamos lá, para a página 32. O exercício 1. Os alimentos fornecem matéria-prima para a construção e crescimento e a manutenção dos seres vivos, mas alguns tipos de alimento atuam também como combustíveis para as células. Explique o porquê se diz que as substâncias como a glicose funcionam como combustíveis para as células. É só relembrar um pouquinho do 8º ano, que nós dizemos lá atrás, né, de que eu tenho alguns tipos de substâncias que vão auxiliar que a célula, que o corpo, né, de qualquer ser vivo que seja, permaneça vivo e em funcionamento. São os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, a água, sais minerais, substâncias essas muito importantes.
Nesse caso, a glicose é um carboidrato, né? E que eles são oxidados, ou seja, lembra da respiração aeróbia, o oxigênio vai quebrar essas moléculas através da respiração celular e a energia necessária vai ser utilizada por meio dessa quebra, desse processo nas funções vitais. Então, por isso é que diz que a glicose é um combustível. O segundo diz que as leveduras podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. E a letra A, que o processo de obtenção de energia as leveduras realizam em cada uma dessas situações. Lembrando que elas são anaeróbias facultativas. Quando tem oxigênio, usa. Quando não tem oxigênio, não usa. E aí vai fermentar. Então é por isso, né, de que em presença do gás oxigênio faz a respiração aeróbia e na ausência desse gás faz respiração anaeróbia, ou seja, fermentação alcoólica no caso. A letra B, em qual das situações a atividade metabólica das leveduras é mais alta e por quê? A atividade, né, metabólica é mais alta quando tem a respiração aeróbia. Lembra do que eu falei? Toda vez que tem a utilização do oxigênio, eu tenho maior produção de ATP, que é a moedinha energética da célula. Quando eu tenho fermentação, esse ATP é no número de 2. Então, assim, energeticamente falando, o rendimento é um pouco mais baixo. Então, por isso que é extremamente vantajoso respirar, ou seja, utilizar o oxigênio. O exercício 3 diz: importantes atividades dos organismos vivos resultam do aproveitamento e transformação de diferentes tipos de energia, química, luminosa, elétrica, ao nível celular. Cite 2 processos de transformação de energia, além do que ocorre na fotossíntese, explicando qual a função ou atividade biológica que estão relacionados. Então, assim, a parte de transformações, nós sabemos que toda energia não se cria e nem é perdida, ela apenas se transforma. Então, nós temos aqui uma transformação da energia química e mecânica, por exemplo, no qual nós verificamos que os músculos se contraem, como, por exemplo, é o coração, que vai bater, né? E, consequentemente, a pessoa vai poder andar, vai poder correr, vai poder fazer exercícios, andar de bicicleta, enfim. Existe também a transformação de energia química e energia elétrica, como ocorre no caso do corpo dos seres vivos em certos músculos, onde, né, o animal acaba trazendo esse trabalho muscular a favor da geração de energia elétrica, como é o caso de um peixe elétrico, de um poraquê. As descargas elétricas, elas são emitidas como uma defesa do animal para paralisação das presas e eles podem então fugir. São 2 exemplos conforme foi pedido no exercício. O quarto, a luz do sol tem sido em todo o mundo tema de poemas e canções, entre outros exemplos. Já se disse poeticamente de que ela é tragada pelas folhas e traduzida por meio de um fenômeno ao qual se verifica a conversão da energia luminosa em química. Qual fenômeno é esse? Fotossíntese. Por que esse fenômeno é importante para a vida na Terra? Bom, pessoal, a fotossíntese, eu tenho as plantas realizando esse tipo de processo. E então, ela dá uma nutrição de maneira direta para os herbívoros, como nós vimos na cadeia alimentar, ou de maneira indireta para todos os outros organismos. Fora isso, o gás oxigênio, apesar de estar em 21% de tudo que existe na atmosfera, ele é importante para a respiração. E assim, essa circulação também, esse ciclo de que os seres vivos eliminam gás carbônico, são as plantas que vão absorver e retirar esse gás carbônico em excesso da atmosfera. Então, daí as importâncias. O quinto exercício fala de teias alimentares, né? E pede para que você, analisando caso a caso, possa perceber se houve desequilíbrio na teia alimentar, né? Representada por qual letra? A letra B, que falaria assim: milho serve de alimento para pássaros, para gafanhotos, para galinhas e roedores. E as galinhas, os pássaros e os roedores servem de alimento para o cachorro do mato. Se você tiver aí um probleminha, né, como é mostrado gafanhotos, uma setinha em direção a pássaros, né, isso pode demonstrar um tipo de desequilíbrio, né? Então, gafanhotos em grande quantidade,
vão fazer com que os pássaros não consigam controlar. Então, a setinha, quando está apontando para um local onde não deve, geralmente aponta para um desequilíbrio, diferente dos outros que foram mostrados. O exercício 6, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar, né? E pede o seguinte: na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigres e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tróficos? Seria a letra C a correta, consumidor secundário e consumidor terciário, que é o que está mais adiante. O 7º exercício, para finalizar, a luz do sol penetra razoavelmente bem nos oceanos, até a profundidade de 100 metros. Desse nível, até mais ou menos 200 metros de profundidade, a luminosidade enfraquece cada vez mais. A partir daí, a falta de luz é total e, portanto, não há organismos fotossintetizantes. Mas as regiões profundas e escuras dos oceanos são habitadas, por exemplo, por espécies diversas de peixes. São os peixes abissais. Letra A. Como certos peixes e outros seres vivos se mantêm nas regiões profundas e escuras dos oceanos, já que lá não existem seres fotossintetizantes? Então, geralmente a gente diz que esses animais são detritívoros. O que isso quer dizer? De que eles vão se alimentar de restos, de detritos. Então, consequentemente, o que é produzido em regiões iluminadas vai chegar até lá, né? E por isso que eles têm essa alimentação. Muitas vezes, peixes podem ficar ali no local e eles serem carnívoros também, além de detritívoros. Letra B. Cavernas habitadas por morcegos e outros animais e as regiões profundas dos mares têm alguma coisa em comum? Sim, né? O comum entre as cavernas e o abismo é que ambos os ambientes não têm luz, né? Então, logo, a manutenção de vida nesse local depende do que é produzido em zonas iluminadas, conforme eu acabei de falar dos peixes abissais e como é que eles tiram seu alimento. Certinho, pessoal? Beijos e bons estudos em biologia!